Ora viva, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo de Brief. Cumprimentar quem nos acompanha em direto e quem nos acompanha através da Bola TV. Comigo tenho o João Amaral. E se tudo correr bem, dentro de alguns momentos teremos também o Alexandre connosco para analisarmos a última corrida do ano que colocou um ponto final numa longa travessia no deserto da McLaren. Foram 26 anos desde o último título conquistado ontem, domingo. Nós estamos a gravar este episódio à segunda-feira. A McLaren volta a ser campeã do mundo de construtores, bateu a sua eterna rival por 14 pontos e vamos começar precisamente por aí. João, bem-vindo mais uma vez Obrigado, ao Inês. Boa debrief. noite. Boa noite. Lando Norris dizia no final da corrida que este grande prémio foi de muitos nervos, muita pressão, sobretudo depois da primeira curva, que esse momento, e estou a citá-lo, colocou muito mais pressão, para além daquela que já tinha, sobre toda a gente. E eu creio que ele aqui estava a falar, em particular, sobre si próprio, mais do que sobre toda a gente na equipa. Já se falou muito sobre a capacidade de Lando Norris aguentar pressão em momentos determinantes, como foi este, em que estava em jogo um título de construtores e a vitória da McLaren, o primeiro lugar, garantia automaticamente essa conquista há muito desejada. A corrida que fez Lando Norris, a forma como geriu e a forma como aguentou a vantagem, que não foi assim muito folgada para Carlos Sainz, prova que ele é capaz de aguentar estes momentos de pressão. Olá Inês, boa noite a todos que nos acompanham em direto ou em diferido, através da internet ou da Bola TV. Quer dizer, prova que ele ontem conseguiu fazer isso de forma magistral, e é preciso dizer isso em primeiro lugar. De facto, nós temos sido, e quando eu digo nós, também digo nós aqui neste nosso pequeno canto, temos sido muito críticos de alguma falta de capacidade do Lando Norris para aguentar, como dizes bem, estes momentos de muita pressão, capitalizar e transformar pole positions em vitórias, arrancar à frente e aguentar a primeira curva e aquele teste da primeira curva, e ele ontem fez isso tudo, aguentou tudo, foi sem dúvida nenhuma uma corrida de campeão, é preciso dizer isso. E portanto é justo e é merecido que a McLaren tenha ganho o campeonato de construtores, mais a mais com uma prestação daquelas. O Norris esteve imperial durante toda a corrida, não houve o mais ligeiro erro, mesma forma como falou com o Will Joseph quando ele lhe pergunta como é que estão os pneus, e ele diz, ok, sinto um desgaste muito ligeiro, mas acho que isto está para aguentar. Houve muito menos fraqueza e indecisão naquela prestação toda. É preciso dizer, ou seja, e ele tem razão quando diz, na primeira curva, quando vê o Piastri ser abalroado e ficar basicamente fora de contenção, todas as esperanças da McLaren se depositam nos ombros dele e, portanto, responsabilidade aumentada. Ele viu isso, ele sabia isso e, portanto, aguentou tudo isso. A mim, pessoalmente, falta-me ali um pequeno teste do algodão, para utilizar esta linguagem de marketing, que era saber se, em vez do Carlos Sainz estar atrás dele, tivesse o Max Verstappen, porque eu acho que há um fator psicológico que não é despiciando para qualquer piloto, não é só para o Lando Norris, em ter o Max Verstappen, ou ter o Fernando Alonso, ou ter o Lewis Hamilton, mas enfim, em função de tudo o que aconteceu nos últimos 4 anos, ter o Max Verstappen atrás deles, e em função do que aconteceu este ano também entre os dois pilotos, a fazer aquele tipo de pressão. Este se que eu estou a deixar é um se que me interessa a mim, eu não estou com isto a desmerecer minimamente, a retirar 1 milímetro que seja de mérito ou de mestria naquela corrida do Lando Norris, que foi, volto a dizê-lo, uma corrida de campeão, fizesse ele as corridas todas assim, independentemente do resultado final ser a vitória. Com este nível de assertividade, de segurança, de certeza na condução, na estratégia e tudo mais, e se calhar o resultado do Campeonato do Mundo de Pilotos teria sido diferente, ou pelo menos mais disputado. Dito isto, foi uma corrida perfeita do Lando Norris, parabéns, e portanto não há aqui lugar à menor crítica. Agora sim, temos o Alexandre connosco. Bem-vindo, Alexandre. Falando ainda, mantendo o tópico na corrida dos McLaren, de Lando Norris em particular, esse fator psicológico de ser o Carlos Sainz e não o Max Verstappen, como dizia o João, é a prova de algodão que falta a Lando Norris para provar que é capaz de aguentar momentos como este e não ceder a essa pressão. Olá a todos. Provavelmente a história diz que quando é o Verstappen atrás dele, ele fica um bocadinho mais nervoso.
e acho que retirou uma parte da pressão. Mas também temos que ser... Eu acho que ele ontem fez uma corrida muito interessante. Aliás, em todo o fim de semana, e portanto eu acho que o Norris, e espero que isto seja verdade, até porque não querendo aqui avançar e não querendo fugir às tuas perguntas como costumamos fazer, Inês, acho que vivemos uma época se calhar bem mais interessante do que as últimas duas, pelo menos, e o que eu espero que isto sirva para o Lando Norris é que ele esteja muito mais forte, que isto seja uma amostra do que ele vai ser na próxima época, caso o andamento do carro o permita. Acho que sim, que ele tem ali um problema com o Verstappen, acho que já ficou claro, está na altura do ultrapassar se quiser ser campeão do mundo. Mas também não tenho dúvidas que qualquer um dos outros senhores que iam atrás dele tivessem conseguido chegar à traseira, é que ia ser muito mais divertida a corrida. Mas vamos esperar. O que eu espero sinceramente é que isto seja um sinal do que vamos ver para o ano. Muito bem. João, olhando para aquela que era a concorrente desta conquista pelos construtores, a Ferrari, teve uma corrida quase perfeita. Vou deixar em aberto a recuperação astronómica que Charles Leclerc faz na primeira volta, de 19º para o 8º lugar. Depois e Carlos Sainz tem um primeiro stint muito forte, em que a paragem lhe correu particularmente bem, porque sai de uma desvantagem de 3.8 para Lando Norris e fica a 1.6 depois dos dois pararem, ou seja, recuperou aqui 2.3 segundos, mas acabou a corrida a 5.8 segundos de Lando Norris, nunca teve sequer na zona de DRS do piloto da McLaren. A minha pergunta é se havia alguma coisa que a Ferrari poderia ter feito de diferente nesta corrida, se calhar uma qualificação melhor, não? Sim, era por aí que ia começar. Podia ter feito um fim de semana melhor, ou seja, podia não ter tido que penalizar o Charles Leclerc aqui, se calhar deviam ter penalizado antes. Em Las Vegas já falávamos, ou já víamos, havia a hipótese daquele motor, aquela parte, aquele conjunto propulsor estar a dar as últimas, e isso depois veio a refletir-se na posição na grelha de partida dele. Teve o azar também de ter uma volta apagada quando outras foram reintegradas, foram restauradas, mas desse ponto de vista não vejo o que é que a Ferrari podia ter feito mais desde que que as luzes vermelhas se apagaram e a corrida começou. A primeira volta do Leclerc é uma daquelas primeiras voltas de sonho, não vai ficar nos livros de história porque não está a chover e ele não passou de quinto para primeiro e não estamos em Donington, mas caramba, ele passou mais carros do que o Ayrton Senna nessa corrida, que é muitas vezes considerada mítica. Ele próprio estava surpreso e disse isso quando o engenheiro de pista lhe diz atenção que estás em oitavo, ele dá um gritinho que é um misto de euforia e de algum ridículo, mas enfim, surpreendeu-se a ele próprio a velocidade com que ele subiu e depois foi recuperando até onde podia. Houve ali um momento em que havia dúvidas se o Hamilton ainda o conseguiria apanhar ou não. Acho que a Ferrari fez tudo quanto pôde em função dos lugares que tinha à partida. Acho que a Ferrari perde a possibilidade de ganhar o campeonato de construtores porque faz o campeonato francamente irregular, ou seja, desde a pausa de verão é de facto, se não a melhor equipa, uma das melhores equipas, mas eu creio que é a mesma equipa que mais pontua, fez jogo igual com a McLaren em muitas ocasiões, portanto isso significa que foi superior à McLaren em algumas ocasiões e foi inferior noutras, mas não tinha, desculpa uma expressão, não tinha gás suficiente da primeira metade da temporada para conseguir... E o Leclerc dizia isso mesmo no final da corrida: não perdes ou ganhas um campeonato na última corrida, é ao longo do ano, e a McLaren fez um melhor trabalho do que nós. Sim, é exatamente isso, e portanto mesmo nesta pista a McLaren tinha uma muito pequena vantagem, o Sainz diz isso no fim da corrida também, basta-lhes ter um décimo e meio de vantagem por volta para isso no fim da corrida ser suficiente. Para além de que, voltando à primeira pergunta, era preciso que o Lando Norris tivesse colaborado com algum tipo de erro, uma saída de pista, uma travagem queimada, um jogo de pneus quadrado. Nada disso aconteceu. O Lando Norris foi absolutamente imperial durante todo o fim de semana e, portanto, fez aquilo que tinha que fazer. O Sainz, é preciso dizê-lo, deu-lhe uma réplica muito boa. Eu acho que maximizou verdadeiramente aquilo que a Ferrari podia fazer. O Leclerc a mesma coisa. E numa nota... é a última corrida do ano e estas últimas corridas prestam-se sempre a momentos sentimentais
é aquele momento de puxar a lágrima ao canto do olho. Acho que foi bonito ver, depois de toda a chatice que tinha havido entre o Sainz e o Leclerc, e todas as mensagens que deviam ter sido em espanhol e não em inglês, para o Sainz não atacar, enfim, a parte estratégica toda que os tinha separado há não muito tempo. Foi engraçado vê-los, ao ver o Leclerc sobretudo, a reconhecer que estes 4 anos de parceria foram bem sucedidos, quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista profissional, quer para a própria equipa, porque bem vistas as coisas, a Ferrari acaba estes 4 anos com esta dupla de pilotos com um muito melhor resultado no Campeonato de Construtores do que tinha tido nos últimos 4 anos antes do Sainz chegar à equipa. E, portanto, não recuperando a discussão que deixaremos para um balanço de fim de ano, se a Ferrari despediu o piloto certo ou o piloto errado, se a Ferrari devia sequer ter despedido algum dos pilotos e tudo mais, a verdade é que o balanço final desta dupla de pilotos, porque é uma das que se vai desfazer, ou que já se desfez no fim da corrida de ontem, é um balanço francamente positivo de uma equipa que paulatinamente veio a recuperar competitividade e que, sobretudo com o Frédéric Vasseur, mostrou ser uma equipa com competência suficiente para lutar por um campeonato do mundo. Portanto, não vejo o que é que na corrida de ontem podiam ter feito diferente. Concordo com o Leclerc, não foi ontem que eles perderam a capacidade de lutar com a McLaren, foi nas corridas anteriores, foi sobretudo nas primeiras corridas do ano e naquele desastre que foi o Grande Prémio do Canadá para eles. Deixa-me pegar aqui no comentário do Bernardo Figueiredo. Não sei até que ponto podiam ter parado o Sainz uma segunda vez só para ver o que o Norris fazia. Só achei que correram um pouco risco na estratégia, tendo menos ritmo. A diferença de ritmo era particularmente evidente e assumida pela Ferrari. O Carlos Sainz falou disso ao detalhe no final da corrida. Durante o Grande Prémio, de um lado e do outro, houve essa hipótese levantada de uma segunda paragem. O engenheiro de Lando Norris chega a perguntar-lhe se ele parasse outra vez, se era capaz de ultrapassar o Sainz. Os próprios mecânicos do Sainz chegaram a sair para as boxes porque o Sainz desconfiava ter um furo num pneu, coisa que não se veio a verificar. Alexandre, esta hipótese de segunda paragem, que chegou a ser levantada não só pela McLaren e pela Ferrari, mas também por outras equipas, eu lembro-me de Nico Hülkenberg dizer isso no rádio, pelo menos acho que foi ele, foi um dos pilotos da AS, seguramente, de que aquela corrida não seria apenas para uma paragem, mas esta hipótese de segunda paragem, achas que foi mais bluff entre as duas equipas, ou de facto foi uma hipótese que esteve em cima da mesa? Como o Verstappen também já disse uma vez na conferência de imprensa, se a minha avó tivesse rodas era uma bicicleta. Né? Por acaso ele disse outra coisa, mas eu não vou dizer aquilo que ele disse. Mas não ficas com trabalho comunitário. Ficas com trabalho comunitário, sim. E eu nem tenho dinheiro como o Verstappen para pagar multas. Portanto, isto é fácil dizer o se. Agora, a mim custa-me um pouco dizer, depois de andarmos pelo menos os últimos 2 anos a criticar a Ferrari, e de pelo menos eu andar a dizer que eles, quando não sabem, devemos limitar-nos ao textbook, e muitos dos resultados deles este ano, além obviamente do carro, tem a ver com os 2 pilotos e com o seguirem o que seria normal para o textbook na estratégia e conseguirem executar. A mim custa-me um bocado pôr em causa que eles na última corrida da época, para tentar ganhar o título de construtores, fizessem algo. Eu faria, mas fizessem algo muito diferente. Eu faria, mas não me custa... E se eles fizessem e depois o Norris tivesse um azar e aquilo não tinha sido nada preciso e corria muito a mal nas boxes, a segunda paragem, não acontecia nada. Os SES é muito divertido. Agora, se podiam ter feito, se valia a pena tentar fazer, porque assim não iam ganhar, certo? Podiam ter tentado. Mas a mim custa-me um bocadinho, quando olho para a tabela de classificação, e obviamente que o facto da Red Bull correr só com um piloto teve muito a ver com isto, custa muito um bocadinho este ano criticar da mesma forma a estratégia da Ferrari como criticámos nos últimos 2 anos. Nós temos aqui uma pergunta que nos chega do Brasil e que não deixa de ser interessante assim para jeito de balanço. O Gustavo Bassi diz que no Brasil há na imprensa um vício de atribuir ao Leclerc o lado psicológico mais fraco da Ferrari e pergunta-nos como é que ele é visto em Portugal, na União Europeia. Admite que é um fã do Leclerc desde 2019 e depois o Bruno responde-lhe que acha que o Leclerc, na opinião dele, evoluiu bastante porque houve uma melhor gestão dentro da Ferrari por parte de Frédéric Vasseur e isso trouxe uma confiança que ele já precisava. João Amaral, nós temos falado
ao longo deste ano, desse lado psicológico também do Leclerc, dos erros que ele foi cometendo, da capacidade dele se impor dentro da equipa, dentro da sua vontade. Achas que houve ao longo deste ano esse passo em frente na confiança do piloto, ou ele de facto sai desta parceria Carlos Sainz, Charles Leclerc como o piloto com esse lado psicológico mais fraco, sem ofensa? Não, acho que a pergunta não é toda ofensiva, é objetiva. Eu não serei a pessoa certa a quem perguntares, porque eu não embarco nesse rol de críticas, que acha que o Leclerc é um tipo com uma parte, com uma psique particularmente frágil. Também não acho o Norris com uma parte psique frágil, acho o Norris um bocadinho mais macio desse ponto de vista, acho que ele falha em momentos decisivos. E o Leclerc tem cometido erros, tem tido despistes, tudo isso tem acontecido, não acho que seja necessariamente uma parte psicológica. Em 2022, quando ele esteve, até certo ponto, na disputa direta pelo campeonato com o Verstappen, o despiste que ele tem, designadamente no Grande Prémio de França, é uma consequência direta de tudo que ele está a tentar extrair do carro. Não é um erro sob pressão, no sentido de estar quase a ser ultrapassado, e, portanto, para conseguir sobrepor-se a alguém, comete um erro e sai de pista. Não, ele está a dar tudo o que o carro tem para maximizar a estratégia, porque é uma altura em que o Red Bull já está mais rápido e, portanto, despista-se. Não acho que seja um ato de fraqueza. Já vi grandes campeões do mundo fazerem aquilo. Acho que o Leclerc dentro da equipa, sim, nessa parte eu concordo. Acho que o Leclerc dentro da equipa tem que ter um peso maior, tem que ter uma palavra mais definitiva, tem que ter um ponto de exclamação mais visível no fim de cada frase. E isso o Carlos Sainz sempre teve essa palavra mais forte, essa palavra final, essa capacidade para determinar o seu próprio destino na corrida, o Carlos Sainz sempre teve, porventura em detrimento do Charles Leclerc. Não acho, dito isto, que o Charles Leclerc seja um piloto psicologicamente fraco, acho que é um piloto que tenta sempre dar o máximo, acho que é um piloto ultra talentoso, não acho, mas aí acho do Leclerc, como do Norris, como do Sainz, como do Russell, numa medida maior ainda, não acho que seja, como do Piastri, não acho que seja já um campeão do mundo, e não digo isto só pela evidência de não ter um campeonato do mundo no seu palmarés, acho que ainda lhe faltam algumas coisas, designadamente a capacidade para gerir um carro que não seja tão performante e, portanto, para não ultrapassar esse limite e não se despistar como já aconteceu no passado. Acho que 2024, desse ponto de vista, o Charles Leclerc tem um ano praticamente impoluto, inatacável, quer dizer, não tenho de memória todos os centímetros de pista que ele percorreu nestas 24 longas corridas, e foi um ano comprido para eles, foi um ano comprido para as equipas, foi um ano comprido para nós, é preciso dizê-lo também, mas olhando para trás e pensando naquilo que foi a prestação dele em 2024, eu não consigo encontrar um ponto de crítica flagrante em que digo Charles Leclerc, aqui esteve mal, aqui provou que ainda não está à altura de ser campeão do mundo. Pelo contrário, desfez a mala pata que tinha com o Mónaco, fruto das circunstâncias e da qualificação, mas são iguais para todos, e ele não falhou, e já vi pilotos bem conhecidos e bem talentosos falhar na qualificação no Mónaco e espatifar carros. Um deles conduzia um carro com o número 33 e nas duas primeiras vezes que foi ao Mónaco, ao serviço da Red Bull, espatifou o carro. Portanto, não é sinal de menos talento, não digo menos bem do Max Verstappen hoje por causa disso. Esses erros todos cometem. O Charles Leclerc é hoje, e desculpa-me a expressão porque é feia, mas vou utilizá-la, é hoje um homenzinho, já não é um garoto. E, portanto, como homenzinho, com um carro com aquelas calças, capaz... com aquelas calças, não é? Espera, que se vamos falar de estética e de roupa, temos toda uma nova rubrica, não é um top 10 ou uma espécie de qualquer coisa, mas temos uma nova rubrica e mesmo assim o Leclerc não ganha. Dito isto, a Ferrari em 2025, com as duas toaletes que vai ter, vai ganhar, sim. O SDM, a propósito deste tópico, diz que o Leclerc, o Norris e o Russell são os seus eternos futuras promessas, dá o psicológico deles ao nível de uma alforreca, isto ao nível da Fórmula 1, diz o SDM, não está a comparar com um comum mortal. O Luís Tiago Martins, logo a seguir, acrescenta que o Charles Leclerc, para onde vai ter a prova de fogo nesse sentido, o que lhe falta é aquele killer instinct agora que é rápido, dos mais rápidos numa volta só. Alexandre, a tua opinião sobre este fibra psicológica de Charles Leclerc? Eu acho que não é só uma questão de ter fibra psicológica, é aprender a estar calado. E o aprender a estar calado é quando tu tens fraquezas, e desculpem ser pouco woke e ser um bocado realista, é quando tu tens fraquezas, não precisas de dizer na rádio para milhões de pessoas as ouvirem. Estás calado.
e gritas com o teu chefe de equipa quando chegares à boxe, quando ninguém ouvir e toda a gente escusa de saber que ficaste a pensar que o Sainz devia devolver no final, ou ficaste chateado com aquilo, ou que no final acredites que não devias ter mudado, que não devias ter seguido a estratégia da equipa. Eu acho que o Leclerc também devia proteger nesse assunto, porque eu tenho sempre sérias dúvidas de conseguirmos mudar a maneira como somos. Mas podemos aprender a esconder do mundo inteiro porque é que toda a gente tinha que saber que ele ficou chateado com o Sainz não lhe devolvia, ou que ele estava à espera que o Sainz lhe devolvia na última corrida a posição. Porquê? Porquê é que ele tem que dizer aquilo? Achava que as pessoas iam ficar todas simpáticas com ele. Pá, já tivemos outros pilotos que eram igualmente rápidos ao Leclerc e lhes faltava o egoísmo necessário para se calhar ser campeão do mundo. Mas como diziam no último comentário, ele vai ter a prova de fogo nos próximos anos. Porque se o Sainz é implacável, o próximo companheiro da equipa dele é implacável com as duas mãos, com 3 machados e com mais uma metralhadora. Portanto, vai ter que aprender à bruta. Vamos ver como é que corre. Há um desses pilotos cujo lado psicológico é constantemente questionado e que já falou sobre isso. Nós já falámos sobre isso, inclusivamente neste debriefing, ainda há instantes, que é Lando Norris, que disse algumas coisas interessantes no final desta corrida. Particularmente eu destaco uma em que ele diz que a melhor coisa que aprendeu este ano foi a confiança em si próprio. Parece algo muito simples, mas tem sido sempre o oposto dessa pessoa autoconfiante. Cometeu erros esta época, não esteve à altura do desafio do Max, isso é reconhecido por ele, mas considera que fez um bom esforço nesse desafio, nessa batalha que travou com Verstappen pela luta do campeonato de pilotos, ainda que seja uma luta desigual a que a McLaren tenha chegado um bocadinho tarde, particularmente Lando Norris, claro está, mas a conclusão é que aprendeu o que é preciso e tem o que é preciso concluir para ser campeão do mundo. Ele expressou isso mesmo no rádio e acho que a resposta vem na sequência dessa afirmação no rádio da equipa. Ao contrário do que tem acontecido nos últimos anos, exceção feita talvez ao último ano, a McLaren e os seus pilotos, em particular Lando Norris, olham para a próxima temporada com muitas expectativas, com expectativas elevadas. O Norris dizia no final do rádio, João Amaral, "Next year is my year". E a minha pergunta é, será? É normal que ele diga isso, não é? Vamos ver. Alguém escreveu com graça hoje que ele ficou em segundo lugar este ano e, portanto, juntou-se aos não sei quantos bilhões de pessoas que no planeta Terra nunca ganharam um campeonato do mundo de Fórmula 1. E isto relativiza bem o que é ficar em segundo lugar num campeonato qualquer, mais a mais no de Fórmula 1. Não significa que ele não tenha passado o seu Rubicão e que não tenha quebrado algumas barreiras e que não tenha, obviamente, dado um passo importante para poder vir a ser campeão do mundo já em 2025. Com franqueza, acho que é normal ele dizer isso. Ele não é apenas piloto, ele tem que se motivar a ele próprio, tem que motivar a equipa. A equipa acabou de ter o seu maior momento de glória nos últimos 25 anos, menos do que isso, como construtor, 26 anos, como títulos de pilotos desde 2007. Mas ele é parte integrante desse momento de glória, ele tem que galvanizar a equipa e faz bem. Eu não sei se 2025 é o ano dele, é seguramente um ano para ficarmos muito entusiasmados, porque as perspectivas parecem boas, muito melhores do que pareciam no início de 2024, que foi, apesar de tudo, um ano brilhante. Mas são muito boas, porque acabamos com uma equipa campeã do mundo que não o era há 26 anos, portanto, competitividade comprovada. Acabamos com uma Ferrari que fez mais pontos neste campeonato do que em qualquer outro campeonato da sua história, e a sua história confunde-se com a da Fórmula 1, portanto, nos 74 anos de campeonatos que já existem, com uma Mercedes que ocasionalmente foi uma das mais rápidas, se não a mais rápida. Dá-me a sensação que não perceberam exatamente o que é que fazia o carro mais rápido e mais lento, ou não dominavam esses fatores, mas quando conseguiam ter esses fatores do lado deles, batiam-se de igual para igual, ou melhores ainda, do que a McLaren, a Ferrari e a Red Bull. E uma Red Bull para a qual já estamos todos a encomendar uma espécie de exéquias quanto aos títulos, mas eu acho que é altamente prematuro descartar a competitividade desta equipa, que neste final de ano recuperou, ou mostrou porque é que era campeão do mundo de construtores, porque é que ganhou os últimos 4 campeonatos de pilotos, e tem seguramente capacidade para em 2025 fazer o mesmo. Portanto,
nesta perspectiva de competitividade, dizer o próximo ano é o meu ano, eu entendo isso como uma declaração motivacional própria de quem é um elemento de uma equipa. Mas sim, como diz o SDM, boa noite Sérgio, pode ser apenas um balão de ar quente como este que o Pérez utilizou no final de 2023. Vamos lá ver, em defesa do Norris, ele ganhou quase tantas corridas como aquelas em que o Pérez ficou na Q1. Mas pronto, isso é apenas um termo de comparação. Não acho que seja necessariamente mau sinal. Também não acho que aquilo que o Norris disse seja sinal de que sim, em 2025 vai ser um passeio e, portanto, os Papaya vão mandar e o Norris, dentro da própria equipa, mandar no Piastri. É um bocadinho longínquo demais. Avancemos para outro dos destaques desta corrida. Mercedes, em particular, a despedida de Lewis Hamilton da Mercedes. Depois de uma qualificação desastrosa, o Hamilton tem uma corrida muito bem sucedida, com recuperações assinaláveis de posição, particularmente no último stint de médios, que termina com a ultrapassagem ao companheiro de equipa de George Russell. O Hamilton, Alexandre, seguiu aqui uma estratégia diferente de todo o grid, começou de duros e acabou de médios. Veio-se a provar que esta seria a melhor estratégia para os pilotos, ou o caso do Hamilton é uma situação particular pela posição em que estava e pela própria relação que o Mercedes tem com os médios? Por exemplo, a McLaren tem com os duros. Pegando no que estavas a dizer, o que já percebemos esta época é que pneus iguais em carros diferentes têm prestações completamente díspares. E eu acho que ele não só funcionou bem a estratégia que utilizaram, e o que é verdade é que o Hamilton diversas vezes este ano na qualificação não conseguiu colocar o carro em posições iguais às do Russell. Agora, o que é verdade é que ele, tal como já fez na penúltima corrida, salvo erro, ele faz uma recuperação e a mim não me impressiona só o ritmo. É os momentos que ele escolhe para ultrapassar, é o aproveitar as melhores oportunidades para não perder tanto tempo. E eu acho que ele próprio se está a motivar para a próxima época. E eu acho que o que as pessoas às vezes não entendem é que, e volto a dizer, que esquecem-se que o Hamilton é um dos melhores pilotos de sempre da Fórmula 1, mesmo que deixasse de correr agora. Eu cada vez mais acho que ele é daqueles senhores, como existem muitos outros desportistas e muitas outras pessoas no mundo, que se motiva quanto mais o picam. Portanto, só fizeram um favor quando andaram a pôr em causa a capacidade dele. Só foi ainda mais divertido ele acabar a época assim. Independentemente de eu até ser dos que defende o Russell, ele acaba por deixar um bocadinho em cima da mesa se é o Russell que é assim tão bom, se dava para fazer até melhor. Eu acho que ele fez uma corrida de acordo com a carreira que tem por trás, aproveitando ao máximo a capacidade que o carro, falta saber se a Mercedes sabe o que é que o carro é capaz de fazer ou não, como aproveitando as condições da corrida. Isso é a coisa que aprendemos ao longo do tempo, é que o Hamilton, mesmo quando conduzia aquela traineira, fazia o melhor possível com as condições que a corrida lhe permitia. E, estando eu longe de ser uma Hamiltonete, como o nosso amigo Pedro Felipe, admiro muito a capacidade de condução do que é, em termos estatísticos, o melhor piloto sempre da Fórmula 1. O Frederico Vasseur, João Amaral, na semana passada, dizia que não estava preocupado com o ritmo, com a velocidade, com a capacidade de Lewis Hamilton. Esta corrida mostra que tem razão, ou o Hamilton foi quase que levado aqui por outro momento da corrida? No sentido em que de ser a sua última corrida pela Mercedes e isso dar-lhe um boost extra. Respondendo, não de uma forma muito curta, mas respondendo à tua pergunta de forma direta. Não, eu também não estaria preocupado com, basicamente, todas essas características que o Vasseur falou, são a capacidade de condução do Hamilton. Eu também não estaria preocupado. Acho que a capacidade de condução do Hamilton está impecável. O talento está lá, não desapareceu. A capacidade para concretizar estratégias está lá, não desapareceu. A velocidade está lá, não desapareceu. Acho que aquilo que deve preocupar o Frederico Vasseur e qualquer diretor de equipa que tenha o Hamilton como piloto é a capacidade de motivação do Lewis Hamilton. Esse sempre foi
É a sexta vez que vou dizer isto neste podcast, seja no debrief ou não vamos falar de fumo, mas é uma frase que me impressiona, porque eu acho que a melhor análise feita aos pilotos de Fórmula 1, e contra nós falo, não é feita por nós, é feita pelos próprios pilotos de Fórmula 1. Acho que são as palavras mais verdadeiras, porque eles é que sabem o que sentem e o que passam. E para mim, o elogio mais rasgado ao Lewis Hamilton veio de um companheiro de equipa dele, mais ou menos um companheiro de equipa dele, que lhe deu alguma água pelas barbas, que se chamava e chama Jenson Button, e que alguns no Grande Prémio da Bélgica, creio de 2010 ou 2011, disse qualquer coisa, vendo a telemetria do carro do Hamilton, disse: se ele algum dia percebe o que é que está a fazer, no sentido de dominar constantemente as suas capacidades, nós podemos ir todos para casa porque nenhum de nós consegue chegar perto disso. E isso é uma declaração espetacular, quer dizer, aquilo que preocupa, e por isso é que o Hamilton, sendo o mais bem sucedido de sempre, sendo um dos melhores pilotos do mundo de sempre, não é ainda mais estratosférico, é nele, como em qualquer outra pessoa, porque ele não é sobre-humano, a capacidade de encontrar essa motivação constantemente. Ou seja, vamos pôr as coisas deste ponto de vista. Se o Hamilton tivesse a capacidade motivacional do Michael Schumacher, por exemplo, se calhar tinha mais do que 8 campeonatos, porque o talento está lá para isso. Mas há ali momentos de quebra. Houve em 2016, quando foi batido pelo Rosberg, e não foi por isso que foi batido, mas quer dizer, houve ali momentos de... Os ingleses têm uma expressão que eu gosto muito, que é o slump, porque o próprio som da expressão identifica muito aquilo que acontece à pessoa que está num momento baixo, é um slump. Aconteceu-lhe em 2016, aconteceu-lhe antes com o Button na McLaren, e ele é um homem de estados de alma, e portanto esses estados de alma podem condicionar estes 2 anos que vão aparecer na Ferrari, e se as coisas não lhe correm bem de início, e se a equipa não se adapta rapidamente ao seu estilo, e se o Leclerc rebate mais vezes do que ele quer, essa parte aí sim psicológica pode ter um efeito nefasto. Em termos de talento, nem vale a pena termos esse tipo de conversa, porque o Lewis Hamilton está acima de qualquer tipo de suspeita. Alexandre, Frederico Vasseur tem razões para estar descansado? Por 2 razões, não. Por todas aquelas que o Amaral já fez o favor de apontar, e por outra que é óbvia, não é? Tu, quando compras um carro, deixas de olhar para os que estão a vender para não descobrires que havia um mais barato e melhor que o teu, não é? Portanto, ele, obviamente, não pode estar nada preocupado com isso e vai continuar a dizer que fez o melhor negócio do mundo. Portanto, só o que faltava é que o Vasseur, que é super experiente, andasse agora a estar preocupado com isso. Eles contrataram o piloto com mais, estatisticamente, o melhor piloto de sempre. Que cada vez que o carro foi minimamente competitivo, conseguiu ir ao pódio e até conseguiu ganhar uma corrida. Portanto, eu não entendo como é que há jornalistas ou como é que há pessoas que perdem tempo a levantar questões que fazem zero sentido. Fazem zero sentido. Aliás, basta ver que os pilotos campeões do mundo que tens no grid vão mostrando porque é que foram campeões do mundo, exatamente com os números que apresentam sempre que lhes é dada essa hipótese. E já sabem que eu gosto de números. Eu acho que o facto de contratares um piloto que não tem nada a provar a ninguém, eu nem me dava o trabalho de dignificar alguém a responder a alguma coisa desse tipo. Muito bem, avancemos para um tópico comum e recorrente neste debrief, que é Sérgio Pérez, que teve uma corrida praticamente inexistente, mas que eu diria, Alexandre, se aquela corrida resume bem o ano do piloto e a fase em que se encontra. Bem, numa rúbrica nova que eu estou a fazer com o Pedro Filipe, nós dedicamos-lhe um bocadinho num dos episódios. Eu já disse aqui muitas vezes que eu tenho pena com um piloto com a carreira que o Pérez tem, que está longe de ser má. Tenho pena que aconteça assim. Mas como é que eu hei de dizer isto? Espera lá. Se nós olharmos para a tabela final dos pilotos, nota-se claramente que houve 4 equipas que tiveram um carro mais competitivo ao longo da época. E já estou aqui a ser simpático, porque eu, ao meter o Pérez ficou em 8º e ficou a 70 pontos do 7º. E ele só não fica pior porque o 9º tem menos de metade dos pontos do 8º. Portanto, mostra que houve 4 carros que foram claramente superiores aos outros na totalidade do campeonato. Embora nem sempre tenham estado ao mesmo nível. E o que o Pérez conseguiu é que nestes 8 pilotos, que tiveram 4 carros
as 4 equipas mais competitivas, ele fica muito, muito, muito atrás. E pior do que as prestações, é que eu acho que ele nunca soube tocar no assunto com a dignidade ou com a lógica que devia ter feito. Acho que a certa altura acho que não se ajudou ele próprio em termos de capacidade psicológica. E eu acho que esta corrida até esteve longe de ser das piores. Esteve longe de ser das piores que ele teve, até porque nesta corrida, vamos lá ver uma coisa. O Sr. Pérez, nesta corrida, até começou de um lugar que não foi assim tão mauzinho, né? Porque o Pérez começa de 10º, o que para ele já é, embora tenha beneficiado aqui de algumas coisas, já é uma coisa que foi fenomenal para a época que ele fez. Eu diria que se o Pérez tivesse acabado a carreira o ano passado, esta época não lhe tinha feito... Era melhor que não tivesse existido. Tinha ficado melhor na carreira dele se ele não tivesse corrido esta época. Nossa. O Salviano diz que se Pérez estava à procura de um sinal para 2025, a quem Abu Dhabi teve-o, e o STM acrescenta um ponto muito importante que eu sublinho e faço nota dele. O Pérez tem de ficar na Fórmula 1, tem que ficar na Red Bull, tem que estar a competir para o ano, porque senão 25% do debrief vai embora e temos de falar de coisas sérias. Não concordo. João Amaral. Deixa-me só dizer isto. O Bottas conseguiu ter a única época sem pontuar, e pior do que isso, quem pontua na Sauber é o Zul. Portanto, não sei, entre isto e o Pérez, não sei. Sim, vamos ver. Ao Bottas ninguém vai dizer vamos ajudá-lo a acabar a carreira na Fórmula 1 com dignidade. O ano foi mau, ele reconheceu com frontalidade. Não vais dizer isso porque ele retirou toda a dignidade com tudo o que faz fora da pista nos últimos 2 ou 3 anos. Não vou dizer isso porque ele teve um momento de rara transparência para um piloto de Fórmula 1. Não são só as águas em que ele se banha sem fato bem que são transparentes. E disse que cometeu um erro, e óbvio que cometeu um erro. Se soubesse o que sabe hoje, há 3 anos tinha ido para o outro lado, tinha ido para a Williams, designadamente, que é uma equipa que no meio dos seus azares, problemas, falta de peças, etc. e tal, apesar de tudo conseguiu melhores prestações do que a Alfa Romeo Stake Sauber este ano, Alfa Romeo nos anos anteriores. Portanto, acho que o Bottas, não sei, eu gosto de pensar que o Bottas não se arrastaria em pista como o Pérez fez, porque aquilo que aconteceu ao Pérez, e tu tens razão, Alexandre, eu gosto sempre quando focas esse ponto, porque eu concordo inteiramente contigo. O Pérez ficará lembrado por estes anos de arrastamento, o que é injusto. O Pérez tem muito melhor carreira do que isso. O Pérez tem, obviamente, mais talento do que isso. O Pérez não fez uma má carreira na Fórmula 1. Essa menos má carreira levou-o até à Red Bull, e não foi uma escolha descabida no momento em que foi feita. É verdade que ele estava a um passo do desemprego, mas tinha... Apesar de tudo, fez algum sentido para a Red Bull naquele ano. O problema grave é que, e para mim, o Pérez é o melhor exemplo disso, às vezes um piloto mediano, que numa equipa mediana consegue justificar o seu lugar e fazer uma carreira com resultados relativamente aceitáveis, posto perante uma equipa que consegue ganhar corridas e ganhar títulos, não tem mais desculpas, não tem mais rede. É um trapezista que faz aquilo sem rede. E o Pérez, sem rede, teve medo de andar aos saltos mortais para um lado e para o outro. Enquanto os outros 7 pilotos dessas 4 equipas, de uma maneira ou de outra, fizeram esse Cirque du Soleil muito bem feito, o Pérez não fez. É esse o problema de estar numa equipa destas. Ele consegue esconder-se numa Stake Sauber, ele consegue esconder-se numa Alpine, ele consegue esconder-se... Ele não anda nestas equipas, eu estou a falar de equipas deste calibre. Numa Haas até... E ele não se consegue esconder numa Red Bull. Não há desculpas para quem é piloto da Red Bull, não há desculpas para quem é piloto da Mercedes, para piloto da Ferrari, piloto da McLaren, neste estado de competitividade atual. E esse foi o mal do Pérez, foi sobretudo não conseguir perceber isso e prolongar esta náusea, e chegou a ser penoso ao longo destes anos. Aliás, é tão penoso que ainda hoje, e hoje é segunda-feira, após o termo do campeonato, estamos a discutir na imprensa, nós aqui podemos fazê-lo ou não, se ele fica ou não para 2025. Quer dizer, já não está em causa ele ter um contrato e haver um documento legalmente válido que lhe permite conduzir um carro de Fórmula 1 em 2025. Está em causa a capacidade, aí sim, mental, psicológica e de performance daquele piloto para em 2025 conseguir enfrentar isto com algum tipo de motivação. Isso já não é trabalho para um coach, já não é trabalho para uma pessoa que o motive. É trabalho para um mágico, chamem-o Merlin. Talvez ele consiga injetar no Pérez algum tipo de motivação e de capacidade para fazer
reiteradamente um resultado aceitável. Não é um bom resultado de bater o Max Verstappen, não, isso já é aceitável, porque naquele carro qualquer resultado, seja ficar na Q1 ou na Q2, não pontuar, ficar, como o Alexandre disse bem, a 70 pontos do piloto da frente. 70 pontos é o total dos pontos do piloto que ficou atrás dele, que é o Fernando Alonso. Ele ficou a um Fernando Alonso do 7º piloto. Quer dizer, isto não é aceitável. E para o piloto não é bom. Já não falo da marca, já não falo da parte comercial, já não falo dos disparates que tem sido a manutenção do Pérez, a contratação dos pilotos, o ter deixado passar pilotos como o Sainz e como o Alonso, e para o ano terem a possibilidade de ter uma dupla, que é o Max Verstappen e o Liam Lawson. Uau! Já há suores frios com esta dupla, quer dizer, nós estamos a falar de uma McLaren que tem Piastri e que tem Norris. A Mercedes teve o Russell e o Hamilton durante estes anos, e eu também sou insuspeito de ser fã de um ou de outro, mas eles acabaram, esta parte só para voltar ao Hamilton, eles acabaram, ia deixar essa para o fim, que por ser para mim essa para mim é o pináculo das duplas. Não sei se percebeste como tinha aqui o pináculo subtilmente, já tinha falado do top 10 ou qualquer coisa, mas enfim, o Hamilton e o Russell acabam os seus anos de parceria com uma diferença de 2 pontos entre os dois no total das corridas que fizeram juntos. Isto é uma dupla equilibrada. O Pérez e o Verstappen não estão no mesmo campeonato, como o Lawson não vai estar, e se a Red Bull quiser continuar neste caminho, não só se destrói ela própria do ponto de vista dos construtores, como vai destruindo carreiras de pilotos, o que é horrível. A Ferrari, sim, a Ferrari teve a dupla de pilotos mais equilibrada dos últimos 4 anos, e portanto, enfim, essa é outra discussão, é saber porque é que se acaba com essa dupla de pilotos, por uma decisão que, tendo o piloto mais bem sucedido, sempre não deixa de ter uma grande dose de marketing envolvido, mas enfim, é como digo, outra discussão. Porque como o próprio piloto que vai substituir Carlos Sainz disse, e penso que não estou a citar erradamente, money is king, e portanto não há mais nada a dizer. Mas sobre aquilo que estavas a dizer, há aqui uma nuance que é, às tantas, e nós já falámos disso a semana passada, perdoem-me estar a recuperar este tema, mas de facto tem feito correr muita tinta e eu, jornalista como sou, não consigo ignorá-la, que é, isto parece uma conversa de surdos e mudos, porque nós ficamos com a clara sensação de que há toda uma estrutura da Red Bull que quer expulsar o Sérgio Pérez para outra tarefa qualquer, arrumá-lo na prateleira, e tens o Sérgio Pérez a reagir a todas essas notícias com não, eu assinei contrato, eu para o ano vou correr, não, eu para o ano estou a competir, é o próprio piloto que não tem essa, se quiseres, humildade de olhar em perspectiva e dar o passo atrás de não, o melhor para mim é retirar-me. É um bocadinho, não digo estranho, mas ele agarra-se a quê? A pergunta é, agarra-se a quê? Onde é que está o... Não quero dizer amor próprio, mas o Pérez não teve meses particularmente fáceis, tanto dentro da equipa como na própria imprensa. Foi muitas vezes enxovalhado e alvo de chacota, e mesmo assim acaba o ano a dizer, eu para o ano estou cá outra vez. Se nada mudar, essa é a minha vontade. Vamos lá ver. Desculpa, Alexandre, eu vou avançar já, porque agora sou eu que vou citar o Manis King. Eu acho que ele, antes de depois de tudo mais, agarra-se à cláusula do contrato que há de dizer que ele não pode ser despedido sem ser contra o pagamento de não sei quantos milhões. Quer dizer, tudo tem um preço na vida e o amor próprio, como tu dizes bem, também. O amor próprio, se calhar, tem o valor da cláusula que lá está a dizer. Certo, o contrato, para ser rescindido por uma das partes, exige o pagamento à contraparte de... Agora preenches como quiseres... É um tracinho em branco, 20 milhões de dólares, uma coisa assim, 30 milhões de dólares, não faço ideia. Há de haver alguma coisa à qual ele tem que se agarrar. Não é seguramente às suas prestações ao volante daquele Red Bull. E repara, se calhar o Sérgio Pérez, isto é tão injusto, tão estúpido, parece que estou a fazer a defesa do Sérgio Pérez e não estou. Tenho algum receio que o nosso amigo Afonso Castelo Branco me venha bater. Mas isto é tão estúpido que o Sérgio Pérez, se calhar colocado numa outra equipa, resultava e fazia pontos à partida e fazia boas corridas. Naquele contexto é que já não resulta. E isto é Fórmula 1, quer dizer, isto é para decidir depressa e de forma eficaz. Isto é mau para eles todos. E, portanto, enfim, a corrida dele, voltando ao início e à tua pergunta, a corrida dele foi uma extraordinária síntese do que foi este ano. Eu diria do que foram estes 3 últimos anos na Red Bull. Vamos deixar 2021 fora disto, mas estes 3 últimos anos do Sérgio Pérez na Red Bull. Alexandre, esta teimosia do Pérez... Desculpa.
Não, tu vais ignorá-la, portanto eu vou só fazer aqui o meu papel. Não é sempre, eu só tenho a ignorar para aí 30%. Pegando no que o Amaral disse, eu por acaso tenho alguma curiosidade, e quando estava aqui, porque eu preparo alguma coisa para isto, olha, pelo menos para os números, é uma coisa, tenho alguma curiosidade de saber, se tivéssemos trocado o Pérez, alguns a meio da época, com um piloto da MBWay, não sei o quê, AlphaTauri, blá blá blá, com um deles, já nem digo que é o Tsunoda, que é quem devia ser, mas com um deles, será que o Pérez não ia ficar mais feliz? Pá, eu não posso acreditar que o homem esteja feliz. O Pérez é um ótimo piloto de meio de pelotão. Eu não posso acreditar que ele esteja feliz na Red Bull. Ou faz aquela lógica do eu não vou ler nada, não vou ouvir nada e vou-me fechar num buraco, fazer de conta que isto não acontece. Mas ele é piloto há mais de uma década. Ele sabe os resultados que tem. Sabe quem tem ao lado. Sabe olhar para a tabela de pontos, né? Portanto, eu tenho alguma curiosidade se o tivessem trocado, o que é que teria acontecido? Eu não sei quanta porrada é que uma pessoa pode levar e ficar contente, mesmo que a receber milhões. Porque eu quero acreditar, nós não sabemos a vida dos outros e se calhar daqui a 10 ou 15 anos ele vai escrever um livro ou dar uma entrevista em que vai contar muita coisa que hoje se calhar não nos permite avaliar isto corretamente. Pá, mas será que vale a pena? O senhor tem 4 filhos. Será que já não ganhou dinheiro suficiente para não ter que estar a aturar isto? É que se calhar ele num campeonato americano e ele está pelas vitórias. Não sei, acho... Sim, há mais vida para além da Fórmula 1. Há mais vida para além da Fórmula 1. Ele já fez uma bela carreira na Fórmula 1. Muito melhor do que outras pessoas que saíram nos últimos anos. O José Correia diz que a única diferença da Red Bull deste ano para o próximo é que em julho iremos estar a discutir a continuidade do Lawson em vez da continuidade do Pérez, por favor, porque nós precisamos de tópico caso o Pérez se vá embora. De resto, acrescenta o José Correia que vai ser exatamente igual. O Salviano diz que o Pérez nunca foi tão humilde como agora, representa os fracos e pobres de espírito. E o José Santos acrescenta que o Pérez agarra só o lugar qual bom treinador de futebol em Portugal com maus resultados desportivos e contrato longo. Eu vou, paguem para eu sair. Leia-se. Vamos encerrar este tópico de Sérgio Pérez, porque há um outro, só para não falar de coisas negativas, uma outra equipa que começou como sendo um dos tratores do grid e acabou com ótimas perspectivas para o próximo ano. Há quem até compare o trajeto que a Alpine está a fazer com o trajeto que a McLaren está a fazer. Alexandre abanas a cabeça, mas a verdade é que esta comparação já foi feita por pessoas com muito mais responsabilidade do que nós na Fórmula 1. A responsabilidade não é igual a competência. Vivo isso todos os dias na minha vida profissional. É verdade. Pumba, vai buscar. Gasly acaba em corrida em 7º, tem tido bons resultados nas últimas corridas. A Alpine fez uma recuperação assinalável ao longo da temporada. Não colocas os dois em pé de igualdade, o percurso, Alexandre, McLaren, Alpine, mas queria ouvir a tua avaliação sobre esta recuperação da Alpine e esta performance do Gasly em Abu Dhabi. Ainda bem que me deste a oportunidade de ignorar mais uma vez 30% da tua pergunta. Mas eu tinha aqui para falar do Gasly e da Alpine. Eu tinha. Então, mas pronto, para ser rápido... Estou habituada. A tua sorte é que eu estou habituada. Verstappen, Alonso, Tsunoda, Hülkenberg e Gasly, e não falo de outros porque as equipas com muito poucos pontos é fácil, são um piloto ter percentagens elevadas, basta ver que o Zhu tem 100% dos pontos da Sauber. Mas estes senhores, e aqui principalmente o Alonso, o Hülkenberg, o Tsunoda e o Gasly, levaram às costas as equipas, não é? Conseguiram a esmagadora maioria dos pontos das equipas. Eu acho que não é só a Alpine, eu acho que a Haas também, embora não tivesse estado tão mal como a Alpine, acho que merece também um destaque pela maneira como passaram a ser muito mais competitivos a partir de certa altura. E eu acho que o Gasly e o Hülkenberg, porque são se calhar mais coerentes e mais rápidos na qualificação do que os seus companheiros de equipa. E eu que andei aqui a massacrar o Hülkenberg e cá estarei para massacrar mais uma época ou duas do Hülkenberg. Acabo este ano a dizer muito bem do Hülkenberg. Acho que o Hülkenberg e o Gasly foram quem melhor souberam aproveitar a melhoria das viaturas que as suas equipas lhe proporcionaram. No entanto, para quem vê o on-board, eu continuo a achar que o Alpine
é um bocadito difícil mais de conduzir do que o Haas, mas eu acho que as duas equipas merecem um aplauso por, na última parte da temporada, terem conseguido melhorar os carros, e espero eu que estejam se calhar a apostar um bocadinho na próxima temporada, em que ainda vale a pena estes carros funcionarem, e espero que estejam ambos competentes para a próxima época. O Gasly tem feito qualificações extraordinárias, tal como é a panagem do Hülkenberg, e para mim são dois pilotos que eu tinha apontado aqui para falar, e portanto por isso é que aproveitei para ignorar um bocadinho a tua pergunta e falar também da Haas e do Hülkenberg. Eu acho que merecem. O Alonso já falámos, e para mim é claramente o piloto que mais se destaca das equipas do meio do pelotão. O lugar dele no campeonato ultrapassa completamente as capacidades do Aston Martin. E depois o Hülkenberg e o Gasly acabam até por fazer, e a melhoria do Haas e da Alpine acaba por apagar um bocadinho outra prestação fenomenal que foi a do Tsunoda ao longo da época. E pronto, e calmo. João Amaral, tens a oportunidade de ignorar os restantes % que o Alexandre deixou para ti na minha pergunta. Posso fazer isso? Posso ignorar a própria resposta do Alexandre? E não vou ignorar nada. É difícil acrescentar alguma coisa ao que o Alexandre disse que seja novo ou que seja bom, porque ele já disse o que era bom e disse o que era novo. Eu acho curioso, no meio disto tudo, é a Alpine de facto conseguir ganhar a luta pelo sexto lugar, porque nós começámos o ano por fazer um sextas de fundo com a antevisão da temporada, dava o João Salviano, o Pedro Filipe e eu próprio, e um dos receios que tínhamos, fundados porque partilhávamos esse receio com alguns diretores de equipa, era de que os Visa, Cash-App, RB, Minardi, AlphaTauri e o que queiram, fossem cópias tão perfeitas do Red Bull, que naquela altura era dominador, com facilidade conseguissem ficar lá à frente a seguir aos Red Bull. E no fim do campeonato, e de um campeonato tão longo como este foi, e tão rico em incidências como este foi, a RB, Visa, Cash-App é destas três equipas, portanto da Alpine, da Haas e da RB, a última. Não conseguiu o sexto lugar, não conseguiu sequer o sétimo lugar e ficam em oitavo lugar. O que é interessante, diz muito daquilo que é a diferença entre as nossas expectativas e a realidade, por um lado, diz muito, como o Alexandre disse bem, da extraordinária recuperação que é a Alpine, pelas mãos do Gasly, sobretudo, e a Haas, pelas mãos, não apenas do Nico Hülkenberg, mas do Ayuko Komatsu, eu tenho sempre um problema com ele, do novo diretor de equipa japonês, Ayuko Komatsu, whatever, conseguiu trazer àquela equipa de racionalidade, de menor esterismo mediático que o Günther Steiner tinha, e de se concentrarem naquilo que é verdadeiramente o objetivo daquela equipa, fazer carros de corrida minimamente eficazes, fazer pontos, serem rápidos e, portanto, conseguirem um sétimo lugar de construtores que é justo, sobretudo porque ficam, enfim, muito perto do sexto lugar. A Alpine tem a sorte tremenda daquele Grande Prémio do Brasil de ter corrido maravilhosamente bem. Sem esse Grande Prémio do Brasil, este sexto lugar não teria acontecido. Agora, isso também acontece porque os carros deles estavam no sítio certo à hora certa e porque os carros têm sido consistentemente mais rápidos. Como tu disseste, Inês, é quase um milagre da tecnologia. Eu percebo esse paralelismo com a McLaren. Obviamente há degraus de diferença, muitos degraus de diferença. Não apenas graus, são mesmo degraus, porque é uma escada íngreme esta que separa as duas equipas, mas é notável o esforço que uma equipa, mais a mais uma equipa em desagregação constante, como é a Alpine, consegue fazer ao longo deste ano e acabar estas últimas corridas com uma prova de competitividade. Não é apenas a sorte do Brasil, lá está, eles são coerentes e consistentes na recuperação de competitividade. Pode ser um bom boost para o último ano em que são construtores de chassis e de motores. É bom ver o Gasly a ter este sucesso. Acho que aquilo que a Alpine fez, não posso deixar de dar esta nota ao Ocon, independentemente de eu não ser provavelmente um fã do piloto, acho que aquilo que fez ao Ocon é feio e é mau. É briatório, é típico, é trademark, aprecio a personagem pelo que de caricato traz à Fórmula 1, gosto do cutthroat, acho do ponto de vista humano, e há muito de humano neste desporto tão tecnológico, é feio. Leio a publicação do Ocon nas redes sociais e não fico com uma lágrima ao canto do olho, mas percebo a dor. O piloto, apesar de tudo, passou 3 anos com aquela equipa, bem ou mal, deu o que tinha a dar pela equipa, deu os melhores resultados à equipa, e se tivesse aqui o Ozard ia lembrar com o Salviano que quem ganhou uma corrida pela Alpine foi ele, não foi o companheiro de equipa dele, e eu estou com isto a denegrir o meu piloto favorito, desse sim sou fã. Acho que não se faz isto assim, porque não há ganho de causa, não há racional por trás da decisão, sem ser o de antecipar uma das 5 corridas que aparentemente o Duan terá.
e, portanto, poder fazer acabar mais cedo esse contrato. Não sei sequer se é isso, falou-se da possibilidade de passar informação para a Haas com a qual eles estão a lutar. Acho que no piloto de Fórmula 1 ia fazer isso. Não sou fã do Ocon, não acredito que o Ocon se esforçasse menos 1 grama, menos 1 milímetro, porque para o ano vai ser piloto da Haas. Portanto, voto de protesto por aquilo que fizeram ao Esteban Ocon. Deixa-me só acrescentar uma coisa. Eu não sei se aqui a segunda equipa, a equipa B da Red Bull, não saiu um bocadinho prejudicada pelos esterismos de andar a mudar pilotos a meio da época. Não sei se não saiu aqui um bocadinho prejudicada, porque se calhar não era este o lugar que eles acreditavam que iam ficar. Temos, ia dizer eu, menos de 5 minutos para fechar o debrief, e assim em jeito de balanço e em perspectiva, é o último debrief da temporada, mas não é o último debrief do ano, mas já que estamos a falar do último grande prémio, aproveitar para fazer esta retrospectiva. Alexandre, queria-te pedir os teus destaques e desilusões deste ano, assim, sumariamente e muito de repente, desta temporada de 2024. Rapidamente, desilusões. A Sauber não foi pelos pontos do Zul. Acho que houve momentos da época em que foi vergonhoso uma equipa com o histórico que eles têm, as coisas que ocorreram, e junto a isto o Bottas aparentemente em sair da Fórmula 1 com épocas, ou pelo menos esta época que denigra um bocadinho a imagem do que é para mim foi um dos melhores segundos pilotos. Um ponto positivo para mim, e eu não vou dizer isto muitas vezes, foi a Ferrari. Eu acho que a Ferrari foi extremamente coerente durante parte da época, ao contrário do que dissemos nos últimos anos, foi extremamente coerente. E para mim também há aqui um grande ponto positivo, que eu já disse, que foi os pilotos que eu falei que levaram as equipas ao colo, sendo para mim claramente o que se distingue é o Alonso, que quase sempre conseguiu aproveitar as hipóteses que teve para pontuar com corridas claramente de esforço. Mesmo esta também foi uma corrida de esforço. Em que de certeza que não há nenhum dos pilotos, e não é por ser o Alonso que foi 2 vezes campeão do mundo, não há nenhum dos pilotos naquele grid que gosta de andar ali a fazer uma corrida puramente estratégica. E mais de metade da época foi fazer corridas meramente estratégicas de contenção e a apostar que os outros ia correr mal para conseguir pontos. E não podíamos deixar eu acho que temos sempre que falar de quem ganhou o campeonato. O Verstappen, para quem achava que era só uma questão do melhor carro, mostrou nas últimas corridas da época, com mais sorte, com menos sorte, que ele faz a diferença, é capaz de fazer a diferença num carro, mesmo que se fosse outro piloto que não o Pérez naquele carro. Eu, na minha opinião, acredito que ele ia mostrar que é mais rápido e faz a diferença, mesmo que tenha ficado ali nervoso numa corrida ou outra, mostrou que fez a diferença ao conseguir fazer o melhor resultado possível quando o carro tinha problemas. João Amaral, tens 1 minuto. Sim, senhor, sendo rápido, e para não repetir o que o Alexandre disse, nos destaques eu não posso deixar de falar de Verstappen, obviamente, quer dizer, seria estúpido deixar de falar do Fernando Alonso, até por uma questão sentimental. Ele está a anos-luz à frente dos carros que conduz, continua a ter um talento grande para ter maus carros nas mãos, e volto a falar da Haas muito rapidamente. O que fez nesta corrida, aquilo que fez o campeonato todo, foi competente. Nas desilusões, começo pelo mais importante, à boa maneira do jornalista, deixo o título para cima. Aston Martin, 32 vezes, Aston Martin, não foi uma desilusão, foi um buraco verde escuro. A Williams, que passou sempre ao lado de uma temporada, podia ter feito muito melhor, e o Daniel Ricciardo, não tanto por me ter desiludido nas prestações, mas mais por ter voltado e não ter percebido que a cortina já se tinha fechado sobre ele, e podia ter deixado mais uma vez uma melhor imagem de um piloto que eu apreciei tremendamente enquanto andou na Fórmula 1, independentemente dos seus defeitos. Muito bem, João Amaral, Alexandre, muito obrigada por esta horinha de companhia a falar de Fórmula 1. Obrigada a quem nos acompanhou em direto, através do YouTube. Obrigada também a quem nos acompanha através da Bola TV. Está feito o debrief de todos os grandes prémios da temporada de 2024. O Fórmula 1 regressa no próximo ano. Nós regressamos na próxima semana.